Cultura Empresarial. Vamos direto então para o Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a cerimônia que conta com a presença do presidente Lula. Da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Da Pesca e Agricultura, André de Paula. Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Presidente da Caixa, Carlos Vieira. Presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Senhoras e senhores, pede-se a todas e a todos que observem posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Tá bom. Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez, uma honra estar aqui neste momento, lançando mais um Plano Safra. Cumprimento nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimento o nosso presidente Lula, também cumprimento todos os colegas ministros, as autoridades, os parlamentares, os representantes do setor agropecuário. Um momento e um dia muito especial. Presidente, se nós fôssemos fazer uma brincadeira, uma analogia, e o governo fosse o Campeonato Brasileiro, o senhor marcou 3 golaços e pode pedir música no Fantástico. Terceiro Plano Safra recorde da história deste país. Vencendo dificuldades. Confesso a vocês que eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse Plano Safra recorde. E é fácil contextualizar. Uma Selic de 15% ao ano, e com todo respeito
ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu que não sou economista, aonde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news, os números de 2024 provam isso, que não teve déficit. A inflação controlada, os números públicos controlados, o crescimento da economia, a renda da população crescendo, o desemprego caindo e uma Selic de 15%. Se aliar a isso também a dificuldade que gera em funding. A poupança rural não é mais atrativo, virou um país de rentista. Ninguém deixa o dinheiro na poupança, portanto tem dificuldade de captar recursos para fazer o Plano Safra. Também é importante dizer que nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização em um orçamento que está cada vez mais restrito e com dificuldade. E, portanto, seria, e é importante dizer, um desafio gigante para fazer esse Plano Safra recorde. Eu não tenho vocação para puxar saco, mas é importante dizer o esforço que foi feito pelo ministro Haddad, pela sua equipe, Gilson Bittencourt, Guilherme, Dario, toda a equipe do Ministério da Fazenda, o Ministério da Casa Civil, o Rui, a Miriam, Bruno Moretti, também, que não é impossível de agradecer a nossa equipe do Ministério da Agricultura, o Guilherme, o Wilson Weiss, estão todos aqui, Paulo Teixeira, a sua equipe, Paulo, todos se empenharam muito, mas foi fundamental de novo, pelo terceiro ano, presidente, a sua posição, o senhor que determinou um esforço orçamentário para que a gente pudesse chegar no dia de hoje com esse Plano Safra tão impactante. Esta Selic, que subiu do ano passado, exatamente no dia de hoje, nós tínhamos uma Selic de 10,5% ao ano. E hoje ela está 15%. Portanto, 4,5 pontos percentuais a mais do que no momento do lançamento do Plano Safra passado. E ainda assim, com todas essas dificuldades, o aumento das taxas de juros foram da ordem de 1,5% a, no máximo, 2% na taxa de juros. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização, fazendo que, além de fazer um Plano Safra recorde, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juro alto, ninguém gosta, e é indutor de recessão quando o juro é alto. Mas, ainda assim, estamos conseguindo superar esse desafio e fazer com que o Plano Safra chegue aos produtores, estimulando o crescimento. Vamos aos números, eu queria mostrar um pouco, rapidamente, este crescimento. Aqui mostra, presidente, por que o senhor tem que pedir volume fantástico. Em 2022, quando assumimos o governo, o Plano Safra foi de 364 bilhões. 2023, 471,2 bilhões. 2024, 508,6 bilhões. E hoje, 516,2 bilhões de reais para a agricultura familiar. É importante dizer, por favor, passar? Se puder passar para mim? Ele está subdividido rapidamente, não terá muitas apresentações, custeio e comercialização, e nós estamos priorizando o custeio e a comercialização, e por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio, ficou praticamente igual, de 107 ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. A última. E aí, de novo, o estímulo aos custeios, destacando aqui o aumento dos recursos do Pronamp de 65,2 bilhões para 69,1, as demais linhas de produtores e cooperativas de 443 para 447 bilhões de reais. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra, como a que colhemos em 2025.
O estimular no Plano Safra é a certeza que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. E trata-se, presidente, e a gente precisa desmistificar dizendo que a super safra brasileira é de 330 milhões de toneladas de grãos, mas é muito mais do que isso. São mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas no campo. Agrega-se aos grãos mais de 650, 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mais a produção de celulose, mais 70 milhões de frutas, mais 70 milhões de toneladas de carnes. Veja bem o tamanho da produção que sai desse campo, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas, que faz e provoca a renovação energética desse país, a transição energética limpa, com 15% de biodiesel ao diesel, com 30% de etanol na gasolina, virando uma referência mundial, ampliando mercados, além do combate inflacionário. E veja a reação de fazer um plano safra desse tamanho e uma super safra colhida desse tamanho. Os preços dos alimentos caíram, combatendo a inflação, gerando oportunidade, garantindo excedentes para a exportação. São 387 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira nas mais diversas áreas. Não abrimos só mercados para soja, milho, algodão, carne, frango, porco, suíno, bovinos, não. Frutas, legumes, pulses, tudo isso está sendo exportado. É por isso que o Brasil se tornou o supermercado do mundo, garantindo com qualidade dos produtos brasileiros que a alimentação mundial seja tranquila e eficiente. Um plano safra aquece a economia, aquece a indústria, que vende máquinas, equipamentos, a agroindústria cresce e faz geração de emprego, aquece o comércio. É por isso que o plano safra é a força para o Brasil crescer. Eu queria dar alguns destaques importantes para o dia de hoje. O FUNCAFÉ, e veja como essa cultura está voltando aos seus tempos áureos no Brasil e no mundo. O FUNCAFÉ também é recorde para esse plano safra. 7,2 bilhões de reais a serem investidos. E mais, hoje o senhor publicou um decreto que dá uma grande revolução. O acesso aos produtores pronafianos e pronampianos ao FUNCAFÉ diretamente. Independente dele já ter acesso ao plano safra, ele vai ter acesso direto ao FUNCAFÉ, o que amplia as opções de crédito para o produtor de café. E também, finalmente, conseguimos, meu querido amigo Paulo, hoje o MDA faz parte também, o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte do FUNCAFÉ. Estimular pequenos produtores a essa cultura tão importante, que tem renda no campo, que tira as desigualdades, que gera oportunidades. Um outro destaque deste plano safra é a junção do Inovagro com o Moderagro, unificando as duas linhas de crédito, somando e colocando mais recursos, presidente, para que possa as cooperativas, os produtores, a agroindústria estimularem a inovação tecnológica, ganhar competitividade, e esse é um destaque importante. No PCA, o Programa de Construção de Armazém, ampliamos o limite para produtores construir armazéns dentro da sua propriedade de 6 mil para 12 mil toneladas, atendendo também uma reivindicação do setor. Um destaque fundamental quando a gente fala de investir no custeio, para que a safra possa ser ainda maior, foi o aumento do limite de produtores do Pronamp, os médios produtores, que tinham um limite de renda estabelecido para ser essa categoria de até 3 milhões de reais por ano de faturamento. Passamos para 3 milhões e meio. E qual o resultado disso? O que vai acontecer, presidente? Aqueles médios produtores que tiveram uma renda maior, como produtores de café, não serão desenquadrados do Pronamp. E aqueles que têm estabilidade na renda da sua propriedade vão ser incluídos, porque aumentamos o limite em 500 mil reais. Mais produtores vão estar captando os recursos mais equalizados e mais estimulantes através do Pronamp. Eu também não poderia deixar de agradecer aos parceiros, em especial aqui, o BNDES, a Luiz Mercadante, a Maria Fernanda, toda a equipe do BNDES, que tem sido um grande esteio dos nossos planos safra, estimulando, e as indústrias de máquinas e equipamentos e de todos os produtores são testemunha de como o BNDES vem ajudando na consolidação do Plano Safra. Neste ano,
são 18 bilhões de reais oferecidos pelo BNDES, 80% disso para as linhas dolarizadas, algo em torno, então, de 14,4 bilhões para a linha dolarizada e 3,6 bilhões para a linha em reais, para custeio e investimento. E eu destaco, falando de todos os parceiros, todos os bancos, são 25 agentes financeiros que estão operando esse maior plano safra da história. Agradecer muito os bancos públicos que fazem um belíssimo papel de se aproximar, de atender as reivindicações, de atender o homem do campo. E eu não podia deixar aqui, na referência à linha dolarizada, um destaque especial ao Sicredi. O Sicredi vem estimulando a linha dolarizada para custeio, sabendo e reconhecendo que produtores que têm a sua produção voltada à exportação têm um hedge natural. Tira o risco cambial, taxas de juros mais baratas, algo entre 8,5% e 9% ao ano, e tira o peso sobre o orçamento, tira o peso sobre o tesouro. É uma inovação que vem acontecendo nesses 3 planos safras e que nós temos que estimular cada vez mais. Eu quero também falar sobre as boas práticas de sustentabilidade. Desde o primeiro plano safra, e o governo do presidente Lula estimula as boas práticas. Por isso, estamos incorporando mais 40 milhões de hectares de áreas em algum estágio de degradação. Já é o 3º plano safra seguido, que nós temos 7 bilhões de reais com as menores taxas de juros para essa linha que vai à modernização do campo e preserva a floresta em pé, ministra Marina Silva. É assim que a gente faz o Brasil crescer e combate o desmatamento de forma proativa. Além disso, o Agroinvest, recursos captados internacionalmente, são 1,5 bilhão de dólares, algo em torno de 12 bilhões de reais. Então vejam, são 3 planos safras com 7 bilhões de reais cada um, já dá 21 bilhões de reais, mais 12 bilhões do Agroinvest, que nós vamos, nesse momento, já temos 3 milhões de hectares recuperados, vamos estimular a recuperar mais 4, mais 5, chegar até os 40 milhões de hectares recuperados, estimulando, fazendo a economia crescer, a indústria de máquinas, fertilizantes, equipamentos, os empregos, produzir mais, gerar alimentos, gerar riqueza e preservar o meio ambiente. Nesse aspecto também, vamos dar mais um passo nos descontos, às boas práticas dos produtores. Não ficar só restrito ao 0,5% de desconto para quem está CAR aprovado. A dificuldade em aprovação do CAR pelo sistema nos remete até a participação da Embrapa, atestando boas práticas, como, por exemplo, produtores que usam bioinsumos, uma quantidade de bioinsumos, ser reconhecido e ter desconto na taxa de juros, ter produtores com conservação de solo. E por isso aqui faço uma recomendação. Dentre todas as atividades praticadas, inclusive no Rio Grande do Sul, um estado que sofre com os intempéries climáticos, e hoje publicamos o decreto que estabelece o grupo de trabalho para estruturarmos definitivamente a dívida daqueles produtores, homens e mulheres que sofrem com as mudanças climáticas. Está aí a prova de que o clima mudou. É o Rio Grande do Sul, que já foi o campeão brasileiro na produção de grãos e fibras e carnes, e hoje com tantas dificuldades. Por isso nós temos que investir. Programas como o 365 da Embrapa, que trata da conservação do solo, que investe em tecnologia para que ele possa suportar períodos de veranico. Para isso, o Agroinvest deve também destinar recursos desses 11, 12 bilhões disponíveis aos produtores gaúchos para que possa fazer a recuperação de solo. Não é só para o Cerrado, não é só para o norte do Brasil e nordeste que nós temos que estimular a recuperação de solos. É um plano safra sustentável e eficiente. E com isso nós vamos continuar crescendo e virando esse supermercado do mundo. Eu não podia deixar de citar aqui a sanidade dos nossos produtos. Superamos desafios gigantes. Nesse ano, conseguimos o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal do Brasil livre da febre aftosa sem vacinação. 62 anos lutamos contra essa doença. Superamos isso com esforço coletivo. Homens, mulheres, produtores, indústria frigorífica, governos estaduais e o governo federal, em amplas campanhas de vacinação, transpusemos as fronteiras do Brasil,
Ajudamos a vacinação na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai. E estes países também, que são a fronteira do Brasil, começam a conseguir também esse status, esse reconhecimento, garantindo a continuidade e a perpetuação desse status sanitário, fundamental para a ampliação dos mercados mais exigentes. Demos um outro grande exemplo na sanidade. O caso, e aqui não é de se comemorar crise, mas o caso único da gripe aviária no Brasil tornou-se uma oportunidade de mostrar como o sistema brasileiro é robusto, como o sistema brasileiro é eficiente. O único caso, não é isso, Goulart? Não saiu dos limites da granja que foi infectada. Um único caso que se restringiu ao abate de 17 mil animais. 28 dias depois, pudemos comunicar à Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil volta ao status livre de gripe aviária, com apenas 17 mil animais abatidos. Só para fazer uma correlação, Haddad, nos Estados Unidos, a gripe aviária já abateu 170 milhões de animais. Essa é a comparação. Aqui mostra como produtores integrados, indústria, governos federais e estaduais trabalham para garantir a qualidade do alimento que vem para a nossa mesa e que a gente possa exportar. Por isso, amigos e amigas, um dia de muita comemoração, de combate à fake news, de quem tenta ainda desdenhar daquilo que a gente consegue fazer. Eu tenho uma grande admiração por todos os ministros que me antecederam. Quando assumi esse ministério, no convite do senhor, presidente, eu fiz um reconhecimento público, que eu seria mais um a bater os recordes, mais um a estimular essa agropecuária, mais um a trabalhar em parceria com todo o setor. Reconhecendo todos, desde aqui os últimos tempos, mas desde Alisson Paulinelli, passando por Roberto Rodrigues, passando por Guedes Pinto, por Blairo Maggi, por Neri Geller, por Tereza Cristina, passando por todos, Cátia Abreu, quanta gente competente e admiração. Mas não dá para a gente conviver com fake news. Tem que reconhecer que o Brasil anda para frente, que o Brasil dá certo e tem que ser uma força de todos. Ontem, a Tereza Cristina, uma grande ministra, tentou cair no mundo da fake news, dizer que o Plano Safra, recorde, não é verdade. Os números estão aí. Vamos torcer para o Brasil dar certo. Está dando certo, a agropecuária responde e o Brasil se consolida como o maior produtor de alimentos do mundo. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, Guilherme Coelho. Senhor presidente, é uma honra estar aqui hoje falando de agricultura. Senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, queria agradecer o texto que o senhor me trouxe, que eu pedi quando o senhor estivesse com o Papa Leão XIV, o senhor trouxesse meu texto. E ele trouxe e honrou a palavra. Muito obrigado. Queria cumprimentar aqui o ministro Fávaro, cumprimentar todos os ministros. Minhas senhoras e meus senhores, é com muito orgulho e entusiasmo que me dirijo aos senhores neste lançamento do Plano Safra. E também muito agradecido ao presidente Lula. Senhor presidente, o Brasil é uma potência agrícola que o mundo já conhece, dos grãos, da proteína animal, mas eu acredito que o mundo precisa conhecer um pouco do nosso tampo de chão, do Nordeste, do sertão. Meu bisavô era tangedor de cabras, no Piauí. O meu avô era um comerciante. Ele começou a vida vendendo rapadura numa feira. E ele era um comerciante nato.
esse homem desenvolveu. Semi-analfabeto, resolveu na década de 30, 40, mandar os filhos estudarem em São Paulo. E esses meninos novos, com 20 anos, 20 e poucos anos, pegavam um vapor de Petrolina no sentido de Pirapora. O filho mais velho dele chamava-se Nilo, estudava medicina. E o meu pai, Oswaldo, ia com ele. E o vapor parava em alguns locais para se reabastecer de alimentos e de lenha. Ali quem eram que iam? Os retirantes. E nessas paradas, de vez em quando se parava para enterrar uma criança. E o meu pai perguntava ao Nilo: Nilo, morreu de quê? E o Nilo dizia: de fome, Oswaldo, de fome. E foi aí que a nossa família resolveu entrar na política, para mudar a realidade dessas coisas que doíam neles todos. Meu avô tinha 17 filhos, e com isso, nós começamos a nossa luta. A partir daí, meu tio Nilo, em 1967, foi governador. E ele foi ao Banco Mundial pedir dinheiro para as frentes de emergência, que o senhor sabe muito bem do que é isso. E ele convidou o então presidente Robert McNamara para vir conhecer Petrolina. E o presidente veio e conheceram. E depois ele convidou para o Nilo Coelho ir à Califórnia. E quando o Nilo Coelho chegou na Califórnia, mandava na época uma mensagem que era dizendo: olha, Petrolina, o Vale do São Francisco, será a Califórnia brasileira. E aí essa palavra mágica que Deus nos deu: sol de graça, deu rio de graça, e deu um bocado de gente trabalhadora para fazer a chamada irrigação. Essa irrigação é que dá a prosperidade às pessoas. E com isso, as pessoas efetivamente estão cada vez melhorando de vida. E eu fico muito aqui notando e acompanhando o presidente, da sua preocupação com 3 obras importantes para o nosso Nordeste, que têm que serem concluídas. A Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, que nós acompanhamos a sua luta e a sua determinação, e a hidrovia do São Francisco. Isso é muito importante para nos desenvolvermos. Quero aqui citar a Embrapa. A Embrapa tem feito um trabalho fantástico. Hoje de manhã, eu preocupado de levar um carão do senhor, já mandei deixar umas uvas cedo, porque da outra vez vocês, Guilherme, cadê as mangas que não chegaram? Mas graças a Deus chegaram as uvas, aí o senhor já confirmou. E dizer também da importância do BNB, do Banco do Nordeste, que nos acolhe, que nos incentiva para que nós efetivamente possamos trabalhar no Nordeste. Dizer ao senhor que hoje é o Dia Mundial da Fruta. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, atrás da Índia e da China. Nós fazemos e temos e geramos 5 milhões de empregos diretos. Nós somos responsáveis por 16% de toda a mão de obra do agro. Só nesse primeiro trimestre deste ano, nós já estamos com 26% a mais de exportação de volume de frutas. É desse jeito que nós tocamos essa fruticultura. E eu imagino o senhor andando nesse mundo quando o senhor anda, e chega um presidente de um país e diz: ô presidente Lula, a gente está precisando aqui de soja. Fala com o Favro que nós temos. O outro do outro lugar vai dizer: presidente, a gente está precisando aqui de suco de laranja. Fala com o Favro que nós temos. Nós temos tudo. Nós temos uma agricultura importante e uma agricultura com sustentabilidade
e uma agricultura efetivamente que progride. Mas eu quero dizer que nós, agricultores, eu sou engenheiro agrônomo e agricultor, nós não temos medo de chuva, nós não temos medo de sol, nós não temos medo de poeira, nós não temos medo de feriado, dia santo, de nada, porque temos uma missão nobre, que é colocar comida na mesa das pessoas. Muito obrigado. Neste instante, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, presidente Alckmin, senhores ministros, ministras, companheiros, senhoras e senhores. Bom, hoje é o segundo dia do lançamento do Plano Safra, que a gente divide, mas que a gente devia também perceber que eles são uma coisa só, para públicos diferentes, mas com o mesmo objetivo de fazer o nosso campo se desenvolver, gerando emprego, gerando justiça social, gerando desenvolvimento. Eu acredito que o Fávaro, com a sua exposição, já deu demonstração do compromisso desse governo com o campo. Nós vamos aí para o terceiro Plano Safra recorde, temos expectativa de colher mais o ano que vem, sabemos do empenho dos senhores aqui presentes na redução do preço dos alimentos. Nós dizíamos, Fávaro, no começo do ano, quando as pessoas estavam um pouco assustadas, né, e devidamente, legitimamente assustadas, com eventual descontrole dos preços, que quando o dólar, ao contrário das previsões de mercado, cedesse e quando a super safra fosse colhida, nós íamos ter uma deflação de alimentos, como aconteceu no mês passado, previsão aqui da nossa Secretaria de Política Econômica, na pessoa do Guilherme Mello. Mas, enfim, as coisas estão voltando rapidamente ao normal, como era o nosso plano de voo desde o início. Sabemos que o cenário externo é muito desafiador, nós vamos estar sujeitos a chuvas e trovoadas. Também o cenário doméstico é desafiador, sobretudo em função da questão climática, que é um assunto recorrente e muito preocupante, e que nós estamos aqui com a nossa ministra Marina Silva sempre atenta para a adoção das melhores práticas no Brasil, que virou exemplo mundial. Onde quer que você vá, você vai ouvir sobre o Brasil, as boas práticas do Brasil em relação à mudança climática. E eu queria falar, presidente, desse contexto geral que nós estamos trabalhando com o campo, sem o que a gente fica com uma percepção muito fragmentada do que está acontecendo. Porque campo, para nós hoje, é óbvio que é o que está acontecendo aqui pela liderança do Paulo Teixeira, no MDA, e do Fávaro, no MAPA. São os dois pilares da política voltadas para o campo. Mas nós temos que pensar um pouquinho mais longe, porque hoje o campo é também a agroindústria. E sem o trabalho do presidente Alckmin, à frente do MIDIC, nós não teríamos realizado tantas conquistas, sobretudo a reforma tributária, que quando entrar em operação, vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento, e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país. Isso é fruto da reforma tributária, que o campo acompanhou, mas não com a atenção que a indústria acompanhou. Então, a reforma tributária, ela se complementa a essas iniciativas de planos safras recordes, que vão impulsionar muito a atividade no campo.
Falar de campo também é falar do trabalho do MMA e do trabalho do mapa associado ao MMA. Nós agora, no final de julho, Fávaro, nós vamos colher frutos do edital do Ecoinvest voltado para a recuperação de pastagens, que não está no Plano Safra. É uma atividade, é uma outra atividade. Nós temos a pretensão de recuperar 40 milhões de hectares. Estamos começando com o Ecoinvest BNDES, com 1 milhão de hectares. O apetite do mercado pela linha de crédito, que é uma espécie de blend finance, que nós estamos lançando, está grande. Nós estamos com a grande expectativa de começar um trabalho robusto na área de recuperação de pastagens. Isso vai valorizar ainda mais os produtos agropecuários brasileiros, porque você vai poder certificar que aquilo foi feito em solo recuperado, que aquilo tem qualidade ambiental e vai inibir o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, que está caindo dramaticamente pelas mãos da Marina e que também é um selo de qualidade da produção brasileira. Sem isso, os nossos concorrentes vão utilizar o pretexto para deixar de importar produtos brasileiros. E a disputa tende a ser cada vez mais acirrada, né, no mercado internacional, que hoje está muito protecionista, como os senhores sabem, e tende a ficar mais protecionista. Nós temos que nos proteger. A questão sanitária é um elemento, mas a questão ecológica é uma outra dimensão muito importante para fazer valer a nossa competitividade no mercado internacional. Nossos vizinhos, presidente, alguns até celebrados pela oposição, estão aumentando imposto de exportação. Vocês sabem o que está acontecendo aqui na América do Sul? Aumento recorrente de imposto de exportação, e nós estamos no caminho contrário. Nós estamos tirando carga tributária da nossa exportação por meio da introdução do imposto de valor agregado. Pouco se fala disso, mas talvez seja a mudança mais dramática que o nosso sistema tributário vai viver. E não gostaria de terminar sem dizer do trabalho que o ministro Rui Costa, junto aos Ministérios de Infraestrutura, está fazendo em relação à logística no país. O que nós estamos melhorando? A condição das nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, para dar vazão à nossa exportação, é um trabalho que foi retomado pelo presidente Lula. Vocês vão se lembrar que quando a exportação, a produção de alimentos, no começo do século, na primeira década, começou a crescer demais, o que se falava, ministro Silvio Costa? Falava-se o seguinte: o Brasil vai viver um apagão logístico, nós não vamos conseguir exportar essa quantidade de produtos. O que aconteceu com o PAC lá atrás? Nós começamos a modernização da nossa infraestrutura. De repente, tudo acabou, tudo parou. Os investimentos em logística simplesmente minguaram no Brasil. A Casa Civil, ministro Rui Costa, com o Renan Filho, com o Silvio Costa, o que estão fazendo? Estão modernizando a logística do Brasil, retomando os investimentos. No governo passado, se fez 4 concessões de rodovias em 4 anos. A meta do ministro Renan Filho é 30. Se ele conseguir a metade, já é 4 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se ele performar 50%, já é 4 vezes superior ao que foi feito. Se nós não valorizarmos isso, eu sei que existe uma disputa ideológica no país, né? Eles querem impor essa disputa. Vamos para os resultados, vamos para saber quem está fazendo pelo empreendedorismo concreto no Brasil. Vamos falar português para as pessoas. Quem está retomando o investimento em logística é o governo do presidente Lula. Isso tem que ser celebrado. Isso não pode ser visto como uma má notícia. Eu tenho visto nos jornais algumas pessoas dizendo assim: meu Deus, a coisa vai complicar para a gente, a economia está indo muito bem, a economia vai estar bem em 2026, vai complicar para o nosso lado. De que lado nós estamos falando? É do lado do Brasil? São patriotas que estão pensando assim? Que como a economia está bem, o Brasil está indo mal? Gente, nós temos que botar o pé no chão e começar a falar de país grande, falar de política pública, falar de projeto de nação.
Parar com essa briga ideológica, com fake news, de dizer que o Plano Safra é menor do que o anunciado. É 42% maior do que o de 2022. 42%. Um país começa a ter problemas quando a verdade incomoda. A verdade é parte da solução dos nossos problemas. Quanto mais transparentes nós formos, tanto com o nosso sucesso quanto com os nossos desafios, mais nós vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil grande e de Brasil justo. Porque a gente não quer que ele cresça só. Nós queremos que ele cresça muito, e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou fazer a conta aqui, Jarida. Pode fazer que eu vou ter tempo aqui. Bem, eu quero primeiro dizer para vocês que eu, nos últimos tempos, tenho dito em quase todas as minhas falas que eu ando muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no governo e, portanto, se está acontecendo no Brasil e no governo, está acontecendo na vida de cada um de vocês. Foi com muita alegria que eu recebi o companheiro Fávaro, o Haddad, o Rui Costa e mais os companheiros que trabalham com o Plano Safra. E por isso eu quero saudar todos os companheiros presentes que trabalharam para que a gente pudesse chegar a um plano que vai muito além dos 516 bilhões que anunciamos. É muito além disso. Nós batemos mais um recorde de valor disponível para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática. Quem não acreditava na questão climática deve ter acompanhado a Copa do Mundo Interclubes nos Estados Unidos. E perceberam que, pela primeira vez, a gente viu um futebol ser suspenso, uma partida, por mais de 2 horas e meia, por conta do excesso de calor. Ouvi um jogo de futebol parar por causa da tempestade de chuva e, no outro dia, parar por causa da tempestade de relâmpagos. Se alguém tinha dúvida de que o mundo está mudando, esta Copa do Mundo, que lamentavelmente não tinha o Corinthians, lamentavelmente não tinha o Santos, lamentavelmente não tinha o São Paulo, não tinha o Cruzeiro, não tinha o Atlético Mineiro, não tinha o Grêmio, não tinha o Internacional, não tinha o Cuiabá, não tinha... Ou seja, lamentavelmente, nós ficamos para aquela turma e vai ter uma outra Copa do Mundo. Eu conversei com o presidente da FIFA e vai ser a Copa do Mundo chamada a Copa do Mundo
esqueceram de mim. E aí o Corinthians vai participar numa próxima Copa do Mundo. Mas eu estou dizendo isso para lembrar vocês do seguinte: o grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais e menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos produzindo por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. E a gente está percebendo que o mundo que tinha ojeriza ao Brasil, que era conhecido como o país do desmatamento, o país o país, do fogo, o país do desrespeito, o país que se poderia invadir tudo e de qualquer jeito. Eu lembro de um tempo que nós tivemos uma briga muito séria. O Roberto Rodrigues era meu ministro da Agricultura, que o pessoal queria invadir o Pantanal plantando cana. E a discussão é: mas é necessário ir para o Pantanal plantar cana? Não dá para escolher um outro lugar para plantar essa cana? E foi essa compreensão que a sociedade brasileira foi tendo, que os empresários foram tendo, que o pequeno e médio agricultor foi tendo, que permite que o Brasil passe a ser um país respeitado e cada vez mais as pessoas têm menos medo da gente. Nós vamos em dezembro, presta atenção, em dezembro eu assumo a presidência do Mercosul, agora dia 3 na Argentina. E antes de eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos consagrar o acordo Mercosul-União Europeia definitivamente. E isso se deve a um conjunto de sacrifício que todo mundo fez. Todo mundo fez. Tem muita gente que foi induzido a não gostar da Marina, por N motivos, sobretudo pelas manchetes. E eu trouxe a Marina de volta para o meu ministério, porque de vez em quando um filho fica muito raivoso com a mãe, quando a mãe diz que ele não pode fazer tal coisa. Vocês têm filho, e vocês sabem quantas vezes vocês negam aos filhos de vocês que pedem um dinheirinho para ir numa balada e vocês não querem que ele vá. Vocês sabem a bronca que ele fica de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam com bronca quando a manchete diz que o meio ambiente está proibindo de fazer aquilo. A coisa que mais marcou a minha relação com a Marina foi ela dizer para mim: presidente, eu quero ser a ministra, não a ministra que deixa fazer tudo, a ministra proibitiva. Eu quero ser a ministra para discutir como fazer as coisas da forma mais correta possível, sem facilitar tudo e sem atrapalhar tudo, mas permitir que a gente possa trabalhar no limite do bom senso. Se é verdade que nós temos 40 milhões de hectares de terra degradada, é um desafio para a gente ganhar dinheiro recuperando essa terra. A gente pode plantar árvore, a gente pode plantar eucalipto, a gente pode plantar pinho, a gente pode recuperar árvore no Brasil, pau-brasil, pode recuperar jacarandá, mas a gente pode plantar soja, a gente pode plantar milho, a gente pode plantar algodão, a gente pode plantar feijão, a gente pode produzir coisas que o Brasil tem expertise para produzir. São 40 milhões de hectares degradados em que a gente vai aprender que a floresta em pé ela vai trazer lucro para o Brasil se a gente fizer a nossa tarefa de casa.
É simples assim, e vocês aprenderam isso. Quem não aprendeu isso, não merece ser chamado de agricultor. Quem não aprendeu isso, não merece ser chamado de empresário civilizado. É o mundo que está exigindo da nós competitividade. Eu tive uma conversa muito forte com o meu companheiro, sabe, o companheiro Macron, presidente da França. Macron, por que você não quer fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, Macron? A nossa agricultura não é competitiva com a sua, nós somos agricultura complementares. Você não disputa com o nosso agronegócio. O que nós exportamos de carne para você é 0, não sei das quantas. Você tem duas opções, cara. É você abrir o seu coração para o Brasil. Monte uma equipe de pequenos agricultores franceses e leve para conhecer a agricultura brasileira. Conheça a nossa grande agricultura e a nossa pequena e média agricultura, Macron. Depois eu fui ter uma reunião com o Mélenchon, que é o opositor dele, que é o mais esquerdista dos franceses, que também é contra. Eu falei, Mélenchon, você é contra porque você conhece. Você sabe o que é, sabe, o que produz no Brasil quase 4,5 milhões de pequenos proprietários que têm até 100 hectares de terra? Ou você pensa que no Brasil só tem agronegócio? Só tem propriedade de 10 mil hectares, de 15 mil hectares? Não, cara. Tem propriedade de 2 hectares, de 3 hectares, de 4 hectares, que dependendo do lugar que ela está, produz tanto ou mais do que a França. Nós não vamos competir com o queijo francês ainda, mas podemos competir. Aliás, Fábio, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando o Macron veio aqui, vocês me arrumaram uma caixa dos melhores queijos produzidos no Brasil para que a gente possa dar. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte. Eu, na terça-feira, vou ter uma reunião com o primeiro-ministro Modi, primeiro-ministro da Índia. E eu estou querendo estabelecer com a Índia uma parceria estratégica profunda, porque eles têm muita similaridade com nós, 7 vezes mais gente que nós, e é um país muito importante no agronegócio. E a nossa relação comercial, a dada é só de 12 bilhões. É nada. Então, hoje eu fiquei sabendo que o presidente Modi, ele não come carne, de espécie alguma, nem ovo. Mas ele gosta de queijo. Então, por favor, providencie uma caixa de queijo que eu quero colocar na mesa para ele jamais reclamar da comida brasileira e, quem sabe, começar a comprar o queijo brasileiro. Tá? Então, eu acho que essas coisas, esses sinais que o Brasil está dando, eu tenho muito orgulho. Eu andei durante o meu primeiro mandato com um desgraçado de um carro verde, que era branco de plástico, tentando vender o etanol brasileiro em vários países. E a minha briga era de que eu estava produzindo combustível com alimento. Eu não estou produzindo alimento com alimento. Eu estou produzindo alimento com coisa que... Estou produzindo combustível com coisa que produz combustível. E fiquei muito feliz quando a gente conseguiu aprovar, a semana passada, 30% de etanol na gasolina e 15% de etanol. Isso poderia ser feito há 10 anos atrás. Isso poderia ter sido feito há 15 anos atrás. Não foi feito porque tem pouquíssima gente que ganha as eleições nesse país e pensa o país. Pensar esse país é levar em conta a necessidade que a gente tem de cuidar de todos em igualdade de condições. Ontem nós lançamos um plano safra para a pequena agricultura brasileira. E eu queria dar um número para vocês, que é muito importante, porque muitas vezes a imprensa, sabe, não sabe os números corretos que a gente não passa. Eu queria passar. Se a gente somar os 3 planos safra, os 3 do governo passado, a gente vai perceber que a gente tem 885 bilhões de investimento nos 3 planos safra, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. O todo dá 835 bilhões se você somar a agricultura familiar mais o plano safra. 885 bilhões de reais, os 3 planos safra.
Qual é a surpresa que eu quero dizer para vocês? É que se a gente somar os três agora, 2023, 2024, 2025, a gente vai chegar a 1.722 bilhões de reais. É um pouco mais que o dobro. É simplesmente um pouco mais que o dobro. E é importante a gente mostrar esses números para que as pessoas compreendam que nós não estamos fazendo política de favor a esse ou aquele setor. Se você for ver o que aconteceu na indústria brasileira, a indústria brasileira fazia 10 anos que não crescia. E a indústria brasileira cresceu 3,4% por causa de um programa novo e por causa de várias medidas que nós tomamos. Vocês acham que as coisas que a gente faz é por interesses eleitorais? Vocês acham que eu ia fazer reforma tributária que não vai trazer nenhum benefício para nenhum eleitor até agora em 2026? Os benefícios dela serão todos para 2027? Vocês dariam um presente para o filho de vocês esse ano para utilizar só o ano que vem? Não. O que a gente está tentando fazer é dar a esse país a cara que esse país precisa para chegar a fazer parte do mundo desenvolvido. Vocês acham que eu me contente em participar do BRICS ou participar do G20 ou ser convidado para o G7? Não. Esse país tem tamanho e tem grandeza para chegar a ser a sexta economia do mundo. Já chegamos em 2006, a gente pode voltar a chegar. Eu quero participar do G7 como convidado especial, sabe? Porque tem o direito da nossa economia. O Brasil pode. O que é importante é a gente definir se a gente quer ou não. Ou se a gente quer brigar por coisa menor, a gente quer construir coisa grande. Não precisa ter nenhuma briga para a gente dar um salto de qualidade. Não precisa. A economia é uma coisa, companheiros, que não tem mágica. Se algum de vocês tentar fazer mágica na economia das empresas de vocês, vocês quebrarão no ano seguinte. Ou ficarão pendurados no banco. Trabalhar com seriedade é uma obrigação. Como é que alguém tem coragem de falar em responsabilidade fiscal no nosso governo? Se vocês forem pensar bem, eu durante 2003 e 2010, o Brasil foi o único país do mundo, dentre o G20, que era as maiores economias do mundo, a fazer superávit primário todo ano. Estados Unidos não faz, Japão não faz, Itália não faz, ninguém faz, nós fazemos. Vocês acham que nós iríamos fazer uma política, sabe, fiscal, em que a gente aprovasse um arcabouço fiscal que só me permite gastar no máximo 2,5%? Você acha que se eu estivesse pensando pequeno, eu ia fazer isso? A gente fez isso porque a gente quer que o povo que não está aqui, que o povo que não participa de nada nesse país, desse povo que só aparece na fotografia passando necessidade, tem o direito de crescer, tem o direito de dar um salto de qualidade, tem o direito de ganhar um salário melhor. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão, porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar, era 5 salários mínimos, baixei para R$5.000, que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouco mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Gente, é tão pouco. Olha, fazer tudo isso sem precisar dar um tiro. Sem precisar matar ninguém, sem precisar prender ninguém. Sem precisar fazer greve geral.
Nada a fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil. É muito difícil. Porque não é nem intenção. Porque todo mundo é muito bem formado. Todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de 1,2 trilhão. Mas sabe como nós temos de desoneração, isenção fiscal? 680 bilhões de reais. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogarem a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, porra. Esse dinheiro que você está recebendo vai ser devolvido em dobro para o Estado quando vocês tiverem formado cidadão de primeira classe nesse país. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso. Se a gente continuar estabelecendo que vai predominar na nossa cabeça o desejo de mentir, o desejo de fazer canalice, quando a gente deveria fazer coisa séria. Esse país não pode perder essa chance. Eu disse ao Pacheco quando eu tomei posse, disse ao Lira, e depois eu disse mais recentemente ao Alcolumbre e ao Hugo Mota. Esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. E de repente você vê, na verdade, o lobby não virou uma pessoa que é lobista, virou uma indústria de lobby. Ô, gente, a gente queria taxar essas bets, essas fintech, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver televisão, porque é tanta propaganda de aposta, que você não sabe mais nem o que é apostar. A gente queria aumentar a pena de 12 para 18. 6% para as pessoas que estão ganhando milhões sem fazer nada. Pega a diferença do custo de vocês que produzem, por lucro de vocês, e pega uma diferença do custo de quem tem uma bet com o lucro dele. Quanto custa fazer essa bet? E o tamanho do lucro? E essas pessoas se rebelam. Não, isso é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta. Eu fui contra quando o Senado aprovou a última desoneração para 17 lucro econômico. E eu perguntava, você faz desoneração a troco do quê? O que você ganha? Vão dar estabilidade no emprego? Não. Vão aumentar salário? Não. Vão contratar mais trabalhadores? Não. Então, para que a desoneração? Para aumentar o lucro? E cadê a compensação? Então, companheiros, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Poucos países do mundo têm o ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país.
O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa venda de forma desaforada, ditava regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Então, Haddad, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente paga muito preço por ser honesto. Muitas vezes as pessoas são induzidas a serem desonestas porque tem menos problema. E nós vamos pagar esse preço, Haddad. Porque quando eu deixar essa presidência, eu quero andar de cabeça erguida, olhar na cara de cada pessoa do agronegócio, para cada empresário do setor farmacêutico, setor químico, setor bancário e das vezes. Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade. Esse país já teve ministro da Fazenda, Haddad, que achava que era inteligente porque viajava o mundo enganando o FMI. Adorava contar mentira, eu vou fazer tal coisa e nunca fez. Eu vou contar para vocês. O FMI teve um cidadão chamado Kohler. Era um alemão. Eu chamei esse cidadão para conversar comigo. Eu falei para ele, eu não quero mais ninguém do FMI visitando o Brasil. Eu aprendi a ter responsabilidade com a mãe analfabeta. Que ela me ensinou o que é ser sério, o que é ser responsável. E eu vou pagar a dívida que eu tenho com o FMI, era 30 bilhões. Vocês estão lembrados, em 2005, eu quitei essa dívida. Ele falava, não, eu não quero dinheiro, não precisa, Lula. O FMI confia no Brasil. Eu falei, não quero saber de confiança. Eu aprendi com a minha mãe, eu não quero dever. Paguei. E juntamos 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta esse país até hoje. É o que sustenta esse país até hoje. Vocês não pensam que eu me conformo com a taxa de juros a 15%. Mas esse aumento já estava dado. Na verdade, o Galípolo está comendo o prato que ele recebeu. Não teve nem tempo de trocar de comida. Mas certamente vai trocar. Porque vocês viram, o dólar começou a baixar. A inflação está controlada. Ainda falta uma contribuição que cria gado. Aí eu falo para você de baixar o preço da carne. Eu não posso sair vendendo carne no mundo inteiro e vendendo carne, e o povo aqui no Brasil não podendo comer carne porque o preço está muito caro. Nós vamos ter que nos colocar num acordo. Tudo bem, foram 387 novos mercados. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Se isso, vocês não sabem o susto que eu tomei. Esse país produz o equivalente a quase 59 bilhões de ovos por ano. E, de repente, o ovo sai de 140, a caixa de 30 dúzia, para 240. Eu não vi as galinhas de greve, eu não vi ela reivindicar nada, tudo. Sabe? Eu estou até agora sem explicação. Ah, é o calor, é o incêndio, não sei, é a Marina. Não, ninguém te culpou não, Marina. Mas então, gente, é o seguinte, olha. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu nunca vi. Eu sou um cara de sorte. Porque esse país só cresce acima de 3% quando eu voto para a presidência. Só cresce acima de 3%. Se vocês quiserem, façam um teste. Chegue em casa, hoje à noite, peçam para colocar na cabeceira da cama de vocês todos os números da economia, todos os números da economia.
quanto de crédito está fazendo a Caixa Econômica, quanto de crédito está fazendo o Banco do Brasil, quanto de crédito está fazendo o BNB, quanto de crédito está fazendo o BASA, quanto de crédito está fazendo os bancos privados, quanto de crédito está fazendo o BNDES, qual foi o crescimento, qual é a inflação, qual é o crescimento da massa salarial, o crescimento do salário mínimo. Façam, para vocês perceberem que há muitos anos esse país não estava na situação extraordinária e respeitada como ele está. Não sei se vocês sabem, de vez em quando eu sou criticado porque eu viajo. Dizem que eu viajo muito, mas já foi assim no primeiro mandato. E eu viajo porque era preciso recuperar a imagem desse país. Vocês que são empresários, ou que não é empresário, mas viaja, sabe que esse país estava sendo tratado como se fosse o cocô do cavalo de Napoleão. Ninguém queria conversar com o Brasil. Ninguém convidava o Brasil para nada. E nem convidava para vir aqui. Nesses 3 anos, eu já encontrei com mais presidente do que na história de 157 anos de república. E por que eu faço isso? Porque política é economia, economia é política. A nossa relação ela é química. Eu tenho que convencer as pessoas que eu estou falando bem dele por sinceridade. Eu tenho que falar bem das pessoas que eu quero vender para ele, mas eu também quero comprar. Eu não posso só querer ser vendedor. Eu falo para o Flávio, pelo amor de Deus, toda vez que você falar de vender, você fala de comprar. Porque senão os caras dizem que a gente é malandro. Eu fui no Vietnã. De repente que foi fácil convencer o Vietnã a comprar nossa carne? Não. Ele estava reticente. Quem estava lá viu. Na hora do almoço, veio o ministro dele negando ainda. Negando. Não, porque não é possível, porque não sei das contas, porque o Brasil tem que comprar um tal de bangaço, não sei de bangaço. Falei, Fábio, pelo amor de Deus, Fábio, quanto de bangaço nós vamos comprar, cara? Vamos vender a nossa carne. Vamos vender e vamos deixar esse bangaço, vamos discutir. Sabe? Isso é problema da medicina, da Anvisa, não é nosso. Pá. O seu negócio é vender. Enquanto não tiramos dele a palavra que é comprar, e vai exportar o primeiro container domingo no Rio de Janeiro. E eu quero estar lá. Outro que eu não te falei é a Coreia do Sul. Eu fui para o G7 e a primeira coisa que eu fiz foi pegar um rapazinho que foi eleito presidente da Coreia do Sul. Ele é muito parecido comigo. A diferença é que ele é coreano e eu sou brasileiro. Mas ele tem um defeito no braço, acidente de trabalho, e ele disse que é muito igual a mim, porque eu tenho falta um dedo. Depois ele foi preso e eu também fui preso. Eu falei, cara, então só falta você comprar nossa carne. Aí vai ficar bom. E aí, sabe, eu não tenho nenhum problema de vender arroz, vender carne, vender pão, vender leite, ou seja, tudo que quiserem comprar nós temos para vender. Agora nós temos que olhar o mercado interno. Eu não posso saciar a fome dos outros sem lembrar que nós vamos primeiro saciar a nossa fome. Vocês estão lembrados que na época do ouro aqui no Brasil, quando todo mundo estava indo para Minas Gerais para achar ouro, sabe que eles esqueceram de plantar comida. E de repente eles estavam encontrando ouro e não tinham o que comer. Aí começaram a gastar ouro comprando comida a um preço 4 vezes maior, vindo da capital de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, comprando carne de sol lá de Pelotas. Então a gente só tomar cuidado, companheiros. Só tomar cuidado. Esse país pode ser o exemplo mundial de transição energética. Ninguém vai bater o país. Ninguém. Esse país pode ser o celeiro do mundo. Eu estou, inclusive, incentivando que vocês utilizem algumas terras africanas para ajudar os africanos a crescerem e a vender coisa para a Europa. Sabe, nós temos tecnologia e expertise para ensinar o mundo a plantar muita coisa. Por isso, companheiros e companheiras, eu fico feliz quando a gente aprova um plano safra desse. Vocês viram que, de vez em quando, tinha crítica, o pessoal do Paulo Teixeira falava, muito dinheiro paga um negócio e nada é para nós só 80, para os outros 500. Vocês acham que eu não ouço isso? Eu ouço.
Então eu tenho que convencer que os 89 foi um sucesso tão grande quanto vai ser os 516 de vocês. E eu digo sempre, quanto mais vocês utilizarem, mais vai crescer no outro. E eu digo mais, é preciso passar com a loucura de achar que nós somos inimigos. O pequeno não é inimigo do grande. O grande não pode ser inimigo do pequeno, ele tem que ser coisas produtivas complementares. O cara que está produzindo soja, muitas vezes ele não tem um pedaço de terreno para criar uma galinha, vai comprar do pequeno. Mas o pequeno quer comprar 1 litro de óleo, ele não vai tirar da dele, vai comprar do grande. Essa similaridade que nós temos que entender, que é o que faz da construção de uma nação. Não é a briga menor. Não é a briga de quem é contra imposto, a favor de imposto. Quem quer ganhar muito ou quer ganhar pouco. Vocês sabem que quanto mais o pobre ganhar, mais vocês vão ficar ricos. Vocês sabem disso. Vocês precisam olhar para os trabalhadores, não como trabalhador assalariado. Vocês têm que olhar para os trabalhadores como clientes de vocês. Consumidores de vocês. Eles vão comprar aquilo que vocês produzir e industrializar. É esse o sucesso da nossa economia. E eu acho que é esse o sucesso de vocês. Um abraço e parabéns. Esse foi o lançamento do Plano Safra 2025-2026, principal política pública agrícola do Brasil. O programa oferece linhas de crédito, incentivos de custeio, comercialização e investimento para os produtores rurais. Para a safra 2025-2026,